salvação, cura, prosperidade, libertação. Acompanhe agora Paz e Vida no seu lar com João Ribe Palharim. Apresentação: Pastor Joaquim Neto. Olá, gente querida, olá, povo de Manaus, povo do Amazonas. Deus abençoe a todos vocês. Estamos chegando com mais um programa da Comunidade Cristã Paz e Vida, aqui pela sua TV Cidade de Manaus, pela Claro TV, canal 3, não é isso? E também no YouTube. Você que nos assiste no YouTube, também seja muito bem-vindo. Deus te abençoe grandemente. Olha, esse programa, ele tem o compromisso de levar a você a bênção de Deus. O nome do programa: Paz e Vida no seu lar. Então, qual que é o objetivo desse programa? Levar paz e vida ao seu lar, levar paz e vida à sua vida, à sua casa, à sua família. Então, nós estamos aqui para isso. Você vai assistir a ilustração do Reino de Deus com o pastor João Ribe Palharim. Também veremos testemunhos daquilo que Deus está fazendo na comunidade cristã Paz e Vida. Ao final do programa, fazer uma oração para abençoar você, a tua casa, a tua família. Então você pode entrar em contato conosco e deixar aí o teu pedido de oração, que nós vamos orar por você ao final do programa, tá bom? Como eu tenho dito, este programa tem o compromisso de levar a você a bênção de Deus. E eu quero começar o programa já assistindo um testemunho. Eu quero que você assista comigo um testemunho. Olha, nós vamos assistir o testemunho do José Luiz de Souza. O José, ele teve um AVC. O José Luiz, ele teve um AVC, ele estava com o braço paralisado, mas ele veio à igreja, o pastor João Ribe fez uma oração e ele foi curado na hora. Vamos assistir o testemunho do José Luiz e em seguida eu volto com você. Até já. Você não consegue ver a luz no fim do túnel? Assista este testemunho de paz e vida. Como que é seu nome completo? José Luiz de Souza. José Luiz, o que estava acontecendo? Eu tive um AVC há 20 dias. E eu fiquei com esse braço quase paralisado. Que isso, rapaz? Você tem problema de pressão alta? Não, não tinha. Não tinha? Não tinha. Nunca teve? Nunca tive. Como que era a tua pressão sempre? Sempre normal. Normal, 12 por 8, assim? 12 por 8, 12 por 8. A vida toda 12 A por 8? vida toda. E há um mês, você falou? Tem 20 dias. 20 dias, deu um AVC. AVC. Subiu demais a pressão? Subiu demais, aí paralisou o braço, deu dor de cabeça. Aí, que eu moro em São Paulo, né? E trabalho aqui. Aí fui a Apucarana, vim pra cá e fiquei com o braço paralisado. E hoje eu vi pro rádio que o senhor estava aqui, eu digo, vou buscar minha cura. E cheguei agora ali, levantei o braço começou a tremer e quando eu baixei, graças a Deus, ficou bom. Você foi curado agora. Glória a Deus, olha aí. Ele estava contra o Senhor, porque se eu repetir, não tem graça, né? O senhor teve esse AVC inesperado. Olha, gente, você vê, é um problema. A pressão, ela é traiçoeira. A vida toda a pressão dele foi normal, 12 por 8, uma pressão tranquila. Há 20 dias subiu repentinamente e a consequência foi que o lado esquerdo, paralisou a perna, aí voltou. Eu fiz fisioterapia, mas o braço ainda ficou sem força, sem levantar. E eu vim hoje com fé que eu ia receber a cura. Quando o senhor estava orando, eu liguei o braço e o braço começou a tremer. Quando eu baixei, tá bom. Graças a Deus. Vamos aplaudir o nome de Jesus. Olha que testemunho! E você ia ficar quieto? Não, eu estava esperando. eu só estava balançando o braço para esperar confirmar se estava curado mesmo. Você estava lá atrás falando, deixa eu ver. Então agora vamos confirmar se está curado. Mexe bastante. Graças a Deus está curado. Vamos aplaudir mais uma vez. Parabéns, viu? Grande é a tua fé. Eu senti. Ele falou, eu vou lá para ser curado, e foi. Eu ia para São Paulo, aí vi no rádio que o senhor, que eu moro em São Paulo, vi que o senhor estava aqui, eu digo, eu vou buscar minha cura hoje.
Maravilha, gente. E ó, tá me apertando aqui, ó, tá me abraçando. Ó aqui, ó. Dá um apertão na minha cintura aí. Oi! Isso não é braço paralisado, não. Voltou a força. Voltou, graças Voltou a Deus. tudo. Voltou, graças. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Parabéns, viu? Lindo testemunho. Que coisa extraordinária que Deus fez na vida do José Luiz. Por quê? Porque ele tomou uma atitude. Ele ouviu no rádio, pastor João Ribe vai estar aqui, pastor João Ribe vai estar pregando. Então ele disse, eu vou. Ele foi lá para ser curado, ele determinou, eu vou lá para ser curado. Eu vou lá para receber a minha cura. E recebeu. Porque é a fé. A palavra de Deus, ela diz que nós somos abençoados pela fé. E a fé é isso, é quando você enxerga além, quando você acredita e você vai buscar a solução para o teu problema. Então eu quero aqui convidá-lo a estar conosco na Paz e Vida, estar comigo. Eu sou o pastor Joaquim Neto, será um grande prazer, uma grande alegria receber você na comunidade cristã Paz e Vida. Então eu te convido, olha, nós temos reuniões quarta-feira, às 9 horas da manhã, 3 da tarde, também às 7 horas da noite, onde nós buscamos o poder do Espírito Santo. Sexta-feira, onde nós oramos por cura e libertação. Você viu aí o testemunho, o José Luiz foi curado. Sexta-feira nós oramos por cura, porque nós cremos que o nome do nosso Deus é o Yahvé Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara. Então você que nos acompanha, você está enfermo, você talvez teve um AVC também, talvez você está com uma enfermidade, o médico disse que não tem cura, o médico disse que você vai ter que depender desse remédio para o resto da tua vida. Você pode mudar esse quadro, você pode mudar esta situação pela fé em Cristo Jesus, participando dos encontros de Paz e Vida. Então eu quero te convidar a estar comigo nesta sexta-feira. Sexta-feira eu te espero às 9 horas da manhã, às 3 horas da tarde ou às 7 horas da noite, na Avenida Constantino Neri, 3400. Vou repetir, Avenida Constantino Neri, 3400, ali em frente à Ambev, a 500 metros da Arena da Amazônia. A igreja tem um amplo estacionamento coberto, seguro, para você deixar o teu carro, a igreja climatizada, temos o departamento infantil, ou seja, está tudo preparado para você receber a tua bênção, receber a tua vitória, o teu milagre. Então esteja conosco, te esperamos nesta sexta-feira, 9 horas da manhã, 3 horas da tarde ou às 7 horas da noite. Um milagre espera por você. O Deus que faz milagres está na Paz e Vida, de braços abertos para te abençoar. Tá bom? Vamos a um rápido intervalo e em seguida eu volto com você. Atenção! Pare tudo o que está fazendo. Acesse youtube.com/Joinribe. No canal do pastor Joinribe Palharim, você encontra ilustrações do Reino de Deus que vão tocar o seu coração e transformar a sua vida. Centenas de ilustrações em desenhos animados para adultos e crianças. Tudo isso disponível gratuitamente para você assistir e compartilhar. Ilustrações do Reino de Deus com Joinribe Palharim. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe. E já estamos de volta com você e eu quero lembrar a todas as mulheres de Manaus. Atenção, mulheres de Manaus, nesta quinta-feira, dia 1º, feriado, nós vamos ter um encontro de mulheres. A minha esposa, a pastora Cida de Souza, juntamente com as demais pastoras da Paz e Vida aqui no estado do Amazonas, elas vão estar realizando um encontro de mulheres denominado O Teu Passado Não Te Condena. Olha que título fantástico, eu gosto demais desse título, porque há um ditado popular que diz: o teu passado te condena, mas com Jesus é diferente. Com Jesus o teu passado não te condena. E você vai ver isso na palavra, a palavra de Deus vai ser ministrada, você vai receber uma oração especial, para que tudo que aconteceu no passado, que te prende, que te humilha, que te envergonha, que te entristece, tudo isso vai ficar no passado.
e você vai viver um novo tempo em Cristo Jesus. Então anote, é nesta quinta-feira, às 4 da tarde, na Avenida Constantino Neri, 3400. Venha receber a tua vitória, o teu milagre, em nome de Jesus. Nós vamos assistir a ilustração do Reino de Deus com o pastor João Ribe Palharim. A ilustração de hoje, o aventureiro e os diamantes. O aventureiro e os diamantes. Muito linda esta ilustração. Assista com bastante atenção e eu quero falar para você que está nos acompanhando no YouTube, mande a sua mensagem, mande o seu pedido de oração, mande o seu comentário, que depois da ilustração nós vamos ler alguns comentários aqui ao vivo. Então, mande o seu comentário aí, você que está no YouTube, mas vamos assistir a ilustração do Reino de Deus e em seguida eu volto com você. Até já. O mestre dos mestres fazia uso de histórias para facilitar o ensinamento de importantes lições de vida. Seguindo o seu exemplo, o pastor João Ribe Palharim, com o apoio dos pregadores do telhado, faz o mesmo. Agora, pare tudo o que estiver fazendo, abra o seu coração e acompanhe uma das ilustrações do Reino de Deus. Há muito tempo atrás, um aventureiro estava dentro de um navio a caminho da Austrália. E as notícias que ele tinha diziam que na Austrália havia tantos diamantes que eles ficavam assim na superfície da areia da praia. E ele, fascinado com aquela história, queria encontrar os diamantes australianos que lhe dariam fortuna pelo resto da sua vida. E aquele aventureiro desembarcou naquele país que ainda era virgem e saiu pelas praias. Levava a mochila, uma picareta, uma peneira, poucos instrumentos para a sobrevivência, mas para a riqueza. E ele foi. Apesar dos muitos aborígenes, ele enfrentou o perigo daquela Austrália selvagem e continuou procurando o seu tesouro, até que ele chegou numa praia deserta, onde muitas pedras estavam na superfície da areia, e eram diamantes brutos, pedras que precisavam ser trabalhadas, lógico, mas diamantes valiosos. Ele havia encontrado um grande tesouro. Feliz da vida, ele foi enchendo o seu alforje com o maior número de pedras que podia. E ele pôs muitas e muitas pedras, inclusive nos bolsos. E ele, não podendo pegar mais, disse: voltarei para a América, mandarei lapidar estas pedras, farei uma grande fortuna, comprarei todas estas praias e ficarei mais rico ainda. E guardando o segredo, pegou o seu alforje cheio de pedras preciosas, brutas ainda, mas valiosíssimas, e pegou o navio de volta à América, e o navio partiu. Porém, no meio da viagem, aquele navio bateu em alguma coisa, não se sabe bem o que era. Bateu em alguma coisa e o casco furou. E a água foi entrando violentamente e todos receberam ordens para abandonar o navio. Mas não havia botes para todo mundo. Muitos tiveram que se lançar nas águas violentas apenas com um colete salva-vidas. E este homem estava ali, se debatendo nas águas e segurando o seu alforje, lotado de pedras preciosas, cheio de pedras brutas que seriam lapidadas na América, pedras que fariam a sua fortuna, que o tornariam um milionário, que lhe daria um futuro confortável. E ele ia nadando com dificuldade. Ele estava feliz segurando o seu alforje. Não posso perder esse alforje. Mas ele tinha um colete salva-vidas, dava para aguentar, mas ele não conseguia avançar muito no seu nado. E ele segurava o alforje com as pedras, segurava firmemente, bebia muita água, não queria largar. A sua mão direita estava ali, travada no alforje. Não posso perder a minha fortuna. Então ele nadava com uma mão só. Estava até conseguindo. Ele achava que chegaria até a praia.
foi quando ele escutou um gritinho assim: socorro, socorro! E ele olhou do lado, era uma menina de uns 6 anos de idade, se debatendo, tadinha, se debatendo. O colete era maior do que ela, mas ela não avançava, estava perdida na água, e ela gritava: socorro, socorro! E o homem ficou pensando: salva esta menina ou não? Mas para salvá-la, eu vou ter que largar o meu alforje, eu vou ter que largar o meu tesouro. E a menininha gritava: socorro, socorro! E bebia água: socorro, socorro! E ele ficou com aquele drama de consciência: largo o meu alforje, o tesouro que eu achei, as minhas pedras preciosas, e salvo esta menina. O que eu faço? E ele ficou pensando nisso, quando olhou nos olhos da menina. Ele viu nos olhos daquela menina um olhar de esperança. Ele era a única esperança de salvação daquela menina. Então ele largou o alforje. Ele sentiu uma dor muito grande ao fazer isto. O seu alforje, pesado como era, mergulhou nas profundezas daquele mar. Um tesouro que certamente, lapidado, valeria milhões e milhões de dólares. E ele largou aquilo e foi nadando rapidamente na direção da menina, que continuava bebendo água e gritando: socorro, socorro! E ele abraçou a menina. O mesmo braço que segurava o alforje, agora segurava aquela menina. E ele, por causa daquela menina, sentiu muito mais disposição para nadar. Era engraçado o que ele estava sentindo. Antes ele queria chegar à praia com seu tesouro, mas agora ele queria chegar à praia para salvar aquela menina, e nadava com muito mais determinação. Nadou tanto, se esforçou tanto, que quando ele chegou à praia salvo, ele desmaiou. Estava sem forças, ficou ali desmaiado enquanto as ondas ainda batiam nos seus pés. E ali ele ficou, dormiu, desmaiado, horas e horas. Mas quando ele abriu os olhos, lá estava aquela menina, abraçada ao seu pescoço, e lhe beijando e dizendo: o Senhor salvou a minha vida. Muito obrigado, nunca vou esquecer. Meu nome é Margarete. Você salvou a minha vida. Eu sou grato por toda a minha vida. E a menina o abraçava e beijava. E ele sentiu que aquilo valia muito mais do que todos os diamantes brutos da Austrália. Ele salvou uma vida. Além disso, ele sabia onde estava o tesouro e poderia buscar mais a hora que quisesse. Mas deixou tudo para salvar aquela menina, tal e qual o nosso Senhor Jesus Cristo, que deixou toda a sua riqueza celestial e toda a sua glória, porque escutou o nosso grito de socorro: Senhor, nós estamos morrendo, salva-nos! E ele deixou a sua glória e veio aqui nos salvar. Arriscou a própria vida, foi até morto, mas aquilo que aparentemente lhe perdeu, a sua própria vida, ele havia recebido o mandamento de Deus para tornar a tomá-la. E não apenas recuperou a própria vida, ressuscitando no terceiro dia, mas salvou a todas as nossas vidas. Hoje, nós só podemos abraçar o Senhor Jesus, nos prostrar diante dele e dizer: obrigado, foi o Senhor que me salvou. Você acabou de assistir a uma ilustração do Reino de Deus com o pastor João Ribe Palharim, com oferecimento dos Pregadores do Telhado. Será que uma coisa tão simples
pode realmente mudar sua vida financeira. Assista. Você gostaria de ter uma mão abençoada, que tudo que você tocasse ou fizesse prosperasse, desse certo? Ah, João Ribe, como eu gostaria. Porque até hoje, não sei, viu? Onde eu coloco a mão dá tudo errado. Pois é, vamos mudar isso daí? Hein? Vamos transformar as tuas mãos em mãos abençoadas? Pois eu vou te ensinar como, e este segredo vai valer uma oferta sua para os pregadores do telhado no Banco Bradesco. Você vai me ajudar a pregar o Evangelho. Porque esse segredo é infalível. Foi ensinado pelo próprio Deus. Tá bom? Combinado? Vai valer uma oferta sua para os pregadores do telhado. Você vai me ajudar a pagar esta emissora. Então, olha só. Olha o segredo, hein? Preste atenção. Pois por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo no que puseres a tua mão. Pois por esta causa, só não diz qual é a causa. Só falei o que vai acontecer. Deus vai te abençoar de uma tal maneira que tudo que você puser a tua mão vai prosperar. Vai ser muito forte, hein? Deus vai abençoar toda a obra da tua mão. Quer esse segredo ou não? Ó, pois por esta causa, eu não te falei qual é a causa ainda. Eu vou te contar agora. Quer receber? Já disse. A revelação desse segredo vai valer uma oferta sua, uma oferta voluntária no Ministério Pregadores do Telhado. Você vai me ajudar a pregar o Evangelho. Fechado? Então vou te revelar a causa agora. Preste atenção. Livremente lhe darás, e que o teu coração não seja maligno quando lhe deres, pois por esta causa, que causa? A causa de dar. A causa de dar. O que provoca, atenção, é Deus que está revelando isso. Deus está mostrando qual é a condição que Ele quer para abençoar a tua mão, de modo que tudo que você tocar prospere. A causa para que a tua mão seja abençoada está aqui, ó. Livremente lhe darás, e que o teu coração não seja maligno quando lhe deres, pois por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo no que puseres a tua mão. Simples assim. Vamos colocar em prática? Você vai dar livremente agora, não de coração maligno, mas de bom coração, com alegria, voluntariamente, pois por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo no que puseres a tua mão. Seja um pregador do telhado e faça parte desse trabalho abençoado que salva vidas. Anote a conta no Banco Itaú, agência 0355, conta corrente 07777, dígito 7, 5 vezes o número 7. Agência 0355, conta corrente 07777, dígito 7, 5 vezes o número 7. Se você é correntista do Bradesco, agência 1074, conta corrente 35333, dígito 7. Agência 1074, conta corrente 35333, dígito 7. Você também pode fazer a sua doação através do Pix. Leia o QR Code ou anote aí o CNPJ 52 844 412 0001 01 52 844 412 0001 01. Após fazer a sua doação, envie o seu comprovante para o nosso WhatsApp 92 98154
0012. 92 98154 0012. Fique na bênção e na paz do Senhor e lembre-se, a sua doação, a sua oferta, a sua fidelidade no santo dízimo, a sua oferta alçada salva vidas. Deus te abençoe poderosamente e muito agradecido em nome de Jesus. Experimente e observe o que irá acontecer nos próximos dias. Pregadores do Telhado. Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. Estamos de volta, assistimos aí a ilustração do Reino de Deus com o pastor João Ribe Palharim e também assistimos a esse convite do pastor João Ribe para você se tornar um parceiro dele nesta obra muito importante que é a pregação do Evangelho. Através da sua participação, através da sua colaboração, conseguiremos entrar em muitos lares. Muitas pessoas são alcançadas através da programação de rádio, principalmente. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir um testemunho, nós vamos assistir um testemunho, melhor dizendo, de um homem que foi salvo dentro do presídio. Dentro do presídio, 10 anos preso, mas ouviu a rádio, ouviu o pastor João Ribe dentro da rádio, dentro da cadeia, ouviu pelo rádio, dentro da prisão, e foi salvo para a glória de Deus. Então é a colaboração, é a contribuição dos parceiros, dos pregadores do telhado que nos proporcionam esta condição para chegarmos aos hospitais, aos presídios. Então você assistiu a esse apelo do pastor João Ribe Palharim, as contas, nós vamos colocar aí na tela, a conta, tem como colocar, produção, a conta aí, está aí o Pix, né? Temos também a conta, né? O número da conta, tem o QR Code, você pode ler esse QR Code, e aí você faz a tua contribuição, aí você poderá enviar o comprovante para a gente orar por você, você faz a tua contribuição, o valor que você puder, R$10, R$20, R$50, R$1.000, R$10.000, o valor que você puder, você faz a tua contribuição, envia o comprovante e vamos orar por você, para Deus abençoar a tua vida. E pode ter certeza, Deus, Ele vai ver a tua atitude e Ele vai te recompensar, Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Então você poderá passar, enviar o comprovante para o número da igreja ou para o meu número pessoal, que é 839-8797-3737, 839-8797-3737. Então você envia o comprovante, porque eu faço questão de orar por você, orar pela tua vida, abençoar a tua vida em nome de Jesus, tá bom? Venha ser um parceiro nosso, nos ajudar a levar o Evangelho aos necessitados. Vamos a um rapidíssimo intervalo e eu volto já com o testemunho do Roberto Carlos Ferreira, que ele ficou preso 10 anos. Jesus o alcançou dentro da prisão. Olha que coisa fantástica. Vamos a um rápido intervalo e eu volto com você. Atenção! Pare tudo o que está fazendo. Acesse youtube.com/Joanribe. No canal do pastor João Ribe Palharim, você encontra ilustrações do Reino de Deus que vão tocar o seu coração e transformar a sua vida. Centenas de ilustrações em desenhos animados para adultos e crianças. Tudo isso disponível gratuitamente para você assistir e compartilhar. Ilustrações do Reino de Deus com João Ribe Palharim. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Muitos estão nos assistindo aí pela TV Cidade de Manaus, né, na NET, claro, canal 3, também pelo YouTube, o Instagram da TV Cidade de Manaus. E você viu aí também o convite para você, depois que terminar o programa aqui, você também visitar o Instagram, aí, o YouTube do pastor João Ribe Palharim. Mas agora eu quero que você assista o testemunho do Roberto Carlos Ferreira. Olha que coisa terrível. Ele fala como era a vida dele antes de conhecer Jesus e como ele conheceu Jesus. Você que é um pregador do telhado, você tem que ficar feliz com esse testemunho, porque você também é responsável
pela mudança na vida deste homem. Vamos assistir esse testemunho e em seguida eu volto com você. Até já. Você não consegue ver a luz no fim do túnel? Assista este testemunho de paz e vida. Como é seu nome completo? Roberto Carlos Ferreira Gonçalves. O que estava acontecendo? Eu, usado pelo inimigo, eu matei, roubei e destruí. Estava encarcerado, condenado a mais de 2 décadas de condenação. E lá, da onde Jesus me tirou, eu ouvia, o senhor pregava, eu estava no triliche, lá em cima, Na cadeia. no presídio. Aí batia a palma, eu fazia assim, irmão, porque eu não podia acordar os outros, mas eu glorificava a Deus. Eu fazia assim, irmão, eu não podia bater palmas, como agora eu posso. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de glória! Deus. Clamava a Deus e Ele me libertou no tempo dele, irmão. Eu estava desenganado 4 dias numa UTI antes de eu entrar encarcerado, irmão. Mas Jesus me trouxe de volta à vida. Na cadeia você estava numa triliche, dormindo e ouvindo a pregação pela rádio, é isso? Sim, exatamente, mas com foninho, porque eu não podia acordar os outros. Você ia cumprir 22 anos. 24 anos. 24 anos. E você já estava preso há quanto tempo quando começou a ouvir pela rádio? 10 anos e pouco. Você já estava na cadeia há 10 anos. Aí eu consegui um rádio. E o rádio, através da rádio, das pregações. O que eu mais amava, o que eu amo, é ouvir a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir. Claro. E ouvir a palavra de Deus. E as ministrações que o pastor pregava, e Deus, ele agiu no tempo dele de uma maneira tremenda sobre a minha vida. Vem cá, você foi transformado, Roberto? Pela misericórdia e a graça de Deus, pastor. Você antes era um homem violento, é isso? Sim. Era um homem mau? Sim. Como que você é hoje? Olha, eu me esforço para buscar o Espírito Santo de Deus. Aliás, ele habita em mim. Então eu produzir os frutos dele. Porque foi ele que me escolheu. E nos nomeou para que eu possa ir. E no caminho que eu andar, eu possa produzir os frutos. O amor, a mansidão, o domínio próprio, a temperança. Eu vendo alfajores nos ônibus e aproveito a oportunidade de fazer evangelismo. E testemunhar, olha, eu tenho uma mensagem de Jesus, pessoal. Olha, eu tenho um docinho, é R$2, 3 por 5. Tudo bem, ninguém tem um dinheiro, talvez você possa não ter, mas eu tenho uma coisa que é de graça. E não foi de graça. A salvação em Cristo Jesus, olha, receba, é de graça. Uma mensagem. Pregando nos ônibus agora. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, vamos. Muito lindo testemunho. Que coisa extraordinária que Deus fez na vida deste homem. Um homem violento, um homem assassino, foi parar na UTI do hospital, ficou 4 dias, Deus o tirou de lá, mas depois ele foi parar na prisão, estava encarcerado, 10 anos cumprindo pena, ainda tinha 14 anos para cumprir, mas Deus o alcançou dentro do presídio. Você consegue entender o que eu estou dizendo quando eu falo que, através dos pregadores do telhado, nós entramos nos presídios, nós entramos nos hospitais, nós alcançamos pessoas que eu e você pessoalmente talvez não conseguíssemos encontrar ou alcançar, e agora este homem se tornou um pregador da palavra de Deus, um evangelista. Ele evangeliza nos ônibus hoje. Ou seja, um homem transformado pelo poder da palavra de Deus. Por quê? Porque um dia você contribuiu para que a programação de rádio alcançasse a vida deste homem. Mas também eu faço aqui uma reflexão com você. Se Deus alcançou esse homem dentro do presídio e mudou a vida dele, o que Deus é capaz de fazer na tua vida se você vier ao encontro de Deus. Se você vier buscá-lo, e a Paz e Vida está de portas abertas para você buscar a Deus, para você servir a Deus. Então eu quero te convidar a estar comigo na comunidade cristã Paz e Vida. Como eu disse, quarta-feira nós temos reunião às 9 horas da manhã, 3 horas da tarde, também às 7 horas da noite, onde buscamos o poder, a virtude, a unção do Espírito Santo. Estamos na Avenida Constantino Neri, 3400.
Também na sexta-feira é o dia que oramos por cura e libertação. Esse homem foi liberto, ele foi transformado, Deus mudou o caráter dele por causa da pregação do Evangelho. Deus tem poder para transformar a tua vida, a tua casa, a tua família. Então, venha participar de um encontro de paz e vida conosco nesta sexta-feira. Estamos em plena campanha de oração, os milagres de Jesus na minha vida. Jesus quer operar milagres na tua vida. Então venha, te espero nesta sexta-feira, às 9 horas da manhã, 3 horas da tarde, também às 7 horas da noite, ali na Avenida Constantino Neri, 3400, no bairro Chapada, em Manaus. Estamos ao lado da Peixaria do Juvenal, a aproximadamente 500 metros da Arena da Amazônia. A igreja tem um amplo estacionamento gratuito para você deixar o teu carro. Então venha participar conosco, tenho certeza Deus vai te abençoar muito, em nome de Jesus Cristo. Então, anote o endereço, vou repetir mais uma vez, Avenida Constantino Neri, 3400. Eu não sei se nós temos a vinheta em vídeo da campanha, não? Temos aí o vídeo convidando para a campanha os milagres de Jesus. Então vamos assistir essa vinheta e em seguida eu volto. Ele curou milhares e milhares de pessoas, deu vista aos cegos, fez paralíticos andarem, curou leprosos e realizou prodígios e maravilhas extraordinárias, em quantidades inimagináveis. O apóstolo João escreveu: todos os livros do mundo não seriam o bastante para enumerar todos os milagres que Jesus operou. Por algum motivo foram relatados no Evangelho apenas 35 milagres de Jesus. E na Paz e Vida, você vai viver todos os milagres de Jesus, em uma só campanha e muito mais. Os milagres de Jesus na minha vida. Os milagres de Jesus na minha vida. Nesta sexta, às 9 da manhã, 13 e 7 da noite. Na Paz e Vida mais perto de você. Para endereços, acesse pazevida.org.br. Os milagres de Jesus na minha vida. Os milagres de Jesus na minha vida. Na Paz e Vida. Imperdível. E estamos de volta. Eu quero mais uma vez lembrar a todas as mulheres, atenção mulheres de Manaus e região. Nesta quinta-feira, dia 1º de maio, às 4 horas da tarde, teremos um encontro de mulheres com a pastora Cid Souza, que é a minha esposa, e todas as demais pastoras da Paz e Vida no estado do Amazonas. Elas vão realizar um encontro de mulheres com o tema Teu passado não te condena. Teu passado não te condena. Esta frase, muitas vezes as pessoas falam, o teu passado te condena. Não, com Jesus é diferente. Com Jesus o teu passado não te condena. Então, esteja conosco, programe-se para estar na Paz e Vida, na Avenida Constantino Neri, 3400, ali em frente à Ambev. A igreja tem um amplo estacionamento gratuito para você deixar o teu carro, receber a tua vitória, o teu milagre. Nós vamos a um rapidíssimo intervalo e em seguida eu volto já com os salmos e orações. Nós vamos ler um salmo e vamos orar por você, porque estamos já nos encaminhando aí para o final do programa. Então, nós vamos a um rapidíssimo intervalo, depois eu volto com os salmos e orações. Atenção! Pare tudo o que está fazendo. Acesse youtube.com/Joinribe. No canal do pastor Joinribe Palharim, você encontra ilustrações do Reino de Deus que vão tocar o seu coração e transformar a sua vida. Centenas de ilustrações em desenhos animados para adultos e crianças. Tudo isso disponível gratuitamente para você assistir e compartilhar. Ilustrações do Reino de Deus com Joinribe Palharim. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe. E agora nós vamos a um momento super importante, que é o momento da palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus, sei que você também a ama,
Eu gosto muito de meditar na palavra, sei que você também gosta. E agora nós vamos para este quadro que é os Salmos e Orações. E eu quero ler no Salmo de número 30, Salmo 30, versículo 5, está escrito assim, olha, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, a palavra de Deus, ela está dizendo que a ira de Deus, primeiro que a própria palavra de Deus diz que Deus, ele demora para ficar irado. E quando Deus fica irado, a sua ira dura só um momento. A sua ira dura só um momento, diz a palavra. Porque Deus é a favor da vida. Deus, o projeto dele é nos dar vida, é nos abençoar, nos dar vida abundante. E aí o texto diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que significa isso? Será que a palavra de Deus está falando desta noite, do horário da noite, das 18 horas até as 6 horas da manhã? Não, Deus está usando uma linguagem ilustrativa. Deus está dizendo que o choro, ele pode até durar um tempo, mas chega uma hora que ele vai ter que acabar. É como a noite. A noite pode parecer a noite mais longa da tua vida. Só quem já passou uma noite com dor de dente, não sei se você já passou a noite com dor de dente, mas a pessoa que já passou a noite com uma dor de dente, só esta pessoa sabe o quanto dura uma noite. Quando você passa a noite dormindo, né? Você acorda, puxa, mas já acabou a noite? Agora há pouco era 18 horas, agora já amanheceu o dia, né? Porque você estava dormindo. Agora, quando você está doente, ou quando você está com uma dor de dente, que não deixa de ser uma enfermidade, né? Parece que a noite não passa, a noite ela se arrasta, né? As horas se arrastam, mas uma hora ela tem que acabar. A noite acaba, né? Chega uma hora que a noite acaba, o sol nasce, não há nada que impeça o sol de nascer de manhã, o dia amanhece. Então Jesus, ele é o sol da justiça. Quando Deus fala o choro pode durar uma noite, quer dizer que o choro, o sofrimento, a angústia, a tristeza, a amargura, pode durar um período na tua vida, um período até por um tempo indeterminado. Você não consegue prever quando que aquilo vai terminar. Aquela dor, aquela angústia, aquele sofrimento, aquela desilusão, a falta de esperança. Mas se você crê em Deus, se você serve a Deus, pode ter certeza, Deus vai chegar, Jesus vai chegar para fazer o dia amanhecer, para criar um novo tempo na tua vida. Quando eu leio esta passagem, eu me lembro de um caso na Bíblia, um fato, né, que aconteceu, de uma mãe que a Bíblia diz que ela era viúva. Provavelmente ela ficou viúva com um filho pequeno ainda. E aquela mulher cuidou do seu filho sozinha. Já é difícil cuidar de filho, o casal. Agora imagine, ela sozinha criou aquele filho, educou, ensinou o seu filho. Quando o filho cresceu, que já era um rapaz, ele veio a falecer. A Bíblia não entra em detalhes, não diz o que causou a morte daquele rapaz, se ele morreu de repente, se foi um acidente, se ele ficou enfermo, não resistiu à doença. A palavra de Deus não entra em detalhes, mas a palavra de Deus diz que o jovem veio a falecer. E aquela mãe, que já era viúva, agora ela está indo levar o seu filho para sepultar. Imagine o coração daquela mulher. Ela estava vivendo um momento de escuridão. Ela estava vivendo um momento, usando até o termo, um momento negro, um momento de escuridão, um momento de dificuldade na sua vida. É como se fosse uma noite escura. Ela não sabe o que fazer, ela não encontra saída. Ela quer muito o seu filho de volta. Eu não tenho a menor dúvida de que aquela mulher, por várias vezes, ela pensou, meu Deus, por que não eu?
Preferia eu estar neste caixão e o meu filho vivo. Se eu pudesse, eu trocaria com ele. Eu daria minha vida para ele, para que ele vivesse, porque a dor da perda de um filho, ela é insuportável. A dor da perda de um filho, ela é incalculável, não tem como você imaginar. E aquela mãe está com aquela dor, como que uma espada tivesse atravessado o seu coração. Todos os seus sonhos eram voltados para aquele filho, porque quem tem filhos sabe disso. Quando a gente tem filhos, tudo que nós fazemos é pensando nos nossos filhos. Nós mal projetamos a nossa própria vida, projetamos a vida dos filhos. E eu creio que tudo que aquela mulher fez, tudo que ela construiu na vida, foi pensando no seu filho. E agora todos os seus sonhos estão sendo sepultados. Mas veio Jesus, o sol da justiça, encontra aquela mulher e diz para ela: não chores. Está aqui na palavra de Deus, Evangelho de Lucas, a partir do versículo 11. A palavra de Deus conta a história desta mulher, e no versículo de número 13 diz: e vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. Jesus foi ali para cessar o choro daquela mulher. Jesus foi ali para enxugar as suas lágrimas. Jesus foi ali para encerrar a sua dor, a sua angústia, o seu sofrimento. Jesus está aí com você também. Eu não sei qual a sua dor, eu não sei quanto tempo já dura esta noite, ou seja, esse período de escuridão, de sofrimento, de dor, de angústia que você está sofrendo. Mas eu te digo uma coisa: Deus já tem dia e hora para encerrar este sofrimento. Deus já sabe como encerrar esta angústia, este sofrimento que você está enfrentando. Basta você crer. A palavra de Deus diz aqui: Jesus, ele foi até o esquife onde estava aquele jovem sendo conduzido, e o Senhor Jesus disse a ele: jovem, levanta-te. E o defunto abriu seus olhos, levantou-se, começou a falar, e Jesus o entregou para sua mãe. Então, aquela noite inteira que ela passou provavelmente velando o seu filho, que parecia que nunca ia terminar, aquela dor que parece que nunca ia passar, aquela angústia que parece que ia durar para o resto da sua vida, encerrou ali naquele encontro com o Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer uma oração para Deus encerrar toda dor, toda angústia, toda amargura do teu coração. Eu quero que você una agora a sua fé à minha fé. Porque a palavra de Deus, ela diz que quando dois de nós concordamos aqui na terra acerca de qualquer coisa que pedimos, Deus faz acontecer. Então eu quero orar com você para que em nome de Jesus, Deus opere milagres na tua vida, Ele te livre, Ele te liberte, Ele te abençoe, Ele faça coisas grandes na tua vida. Que esta noite termine, que o sol da justiça, que é Jesus, brilhe na tua vida, na tua casa, na tua empresa, nos teus negócios, tudo fique claro, que você consiga encontrar a saída e a solução para os problemas, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus em oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, como eu disse há pouco, o Senhor diz na tua palavra: quando dois de nós concordamos aqui na terra acerca de qualquer coisa que te pedimos, o Senhor faz acontecer. E agora eu entro em oração, meu Deus, com tantas pessoas, através da TV, no YouTube, no Instagram, tantas pessoas que agora, meu Deus, unem a sua fé à minha fé. E eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, não importa quanto tempo, se há 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, como era o caso do Roberto, que estava há 10 anos encarcerado. Não importa quanto tempo esta pessoa está atravessando esta noite escura,
de incertezas, de angústia, de amargura, de sofrimento. Meu Deus, que o sol da justiça, que é Jesus Cristo, brilhe na vida desta pessoa agora. Que o Senhor estenda as tuas mãos poderosas para tocar na vida deste teu filho, desta tua filha. E que haja cura, meu Deus, que esta dor desapareça. Que esta angústia, meu Deus, seja tirada do coração desta pessoa, como se arranca o prego da parede, como se arranca a erva daninha do chão. Que esta tristeza, esta amargura, esta angústia seja tirada do coração do teu filho, da tua filha. Meu Deus, que o Senhor abençoe a vida financeira, traga o socorro financeiro. Porque a tua palavra diz que o Senhor é o Yahvé Jiré, o Deus da provisão, o Deus da providência. Meu Deus, eu quero ver esta pessoa escrevendo aqui no YouTube, ou entrando em contato conosco pelo WhatsApp, contando o seu testemunho, dizendo, olha, eu estava passando uma noite escura, um momento de escuridão, um momento tenebroso, um momento extremamente adverso na minha vida, mas depois desta palavra, depois desta oração, Deus clareou tudo, o sol da justiça brilhou e a minha vida mudou para a glória de Deus. Em o nome de Jesus, meu Pai, eu te peço, e que assim seja feito, para a glória, para o louvor do teu santo e poderoso nome. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua casa, em nome de Jesus. Eu queria só pedir, se fosse possível, a gente colocar novamente a chamada para a campanha dos milagres de Jesus na minha vida. Em seguida já volto, inclusive, para a gente já encerrando o programa. Ele curou milhares e milhares de pessoas, deu vista aos cegos, fez paralíticos andarem, curou leprosos e realizou prodígios e maravilhas extraordinárias, em quantidades inimagináveis. O apóstolo João escreveu: todos os livros do mundo não seriam o bastante para enumerar todos os milagres que Jesus operou. Por algum motivo foram relatados no Evangelho apenas 35 milagres de Jesus. E na Paz e Vida, você vai viver todos os milagres de Jesus, em uma só campanha e muito mais. Os milagres de Jesus na minha vida. Os milagres de Jesus na minha vida. Nesta sexta, às 9 da manhã, 13 e 7 da noite. Na Paz e Vida, mais perto de você. Para endereços, acesse pazevida.org.br. Os milagres de Jesus na minha vida. Os milagres de Jesus na minha vida. Na Paz e Vida. Imperdível. E estamos de volta. Você viu aí a chamada, o convite para você vir participar da campanha de oração Os Milagres de Jesus na Minha Vida, nesta sexta-feira, 9 da manhã, 3 da tarde, 7 horas da noite, na Avenida Constantino Neri, 3400. E todas as pessoas que comparecerem vão ganhar inteiramente grátis o livro Em que Cremos, o livro do pastor João Ribe Palharim, o mais novo livro do pastor João Ribe. E falando em pastor João Ribe, eu quero te falar de algo super importante, algo extremamente importante. Eu aprendi tudo que eu sei com o pastor João Ribe. Claro, o Espírito Santo me ajudou, mas eu aprendi tudo com o pastor João Ribe. O pastor João Ribe é um excelente professor. E ele quer ensinar jovens a fazer a obra, pregar o evangelho, jovens missionários. A Paz e Vida quer enviar jovens por todo o mundo pregando o evangelho, ganhando almas para Jesus. E o pastor João Ribe vai começar um treinamento. Eu creio que nós temos aí um vídeo, é isso? Temos um vídeo rapidinho do pastor João Ribe convidando você, atenção jovem, você que deseja ser um jovem missionário pelo mundo. Vamos assistir rapidamente este vídeo com o pastor João Ribe Palharim. Prepare-se! A sua jornada missionária começa neste sábado, às 4 horas da tarde, na sede nacional da Paz e Vida, comigo, com o pastor Nilton Rocha, com meu filho, pastor Giancarlo Palharim, com transmissão ao vivo para todas as sedes estaduais da Paz e Vida do Brasil e de Portugal. Já fez a sua inscrição no projeto
jovens missionários. Você tem disponibilidade para viajar o Brasil e o mundo? Então, o celular está na mão? Abra a câmera do seu celular, mire nesse QR Code aqui ao lado e faça a sua inscrição. Ainda dá tempo. Com fé no coração, amor pelas almas e pé na estrada, você vai levar a luz do mundo, que é Jesus, para os povos que clamam e precisam de salvação. Neste sábado, às 16h, em todas as sedes estaduais da Paz e Vida, todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. Até lá. Então você viu aí o convite do pastor João Ribe para você se tornar um jovem missionário enviado pelos pregadores do telhado para qualquer parte do mundo ou do Brasil para pregar o evangelho, ganhar almas para o Senhor Jesus. Jovens solteiros, aí você diz, pastor, eu sou casado, mas eu gostaria de fazer a obra de Deus, gostaria de ser um pastor da Paz e Vida. Então você vai entrar em contato comigo, nós vamos combinar para você fazer um treinamento aqui em Manaus, comigo, com a minha esposa, a pastora Cida de Souza, e você vai se tornar um pastor aqui em Manaus, aqui no estado do Amazonas. Então você entra em contato, meu WhatsApp é 839-8797-3737. 839-8797-3737. Aí você fala comigo, a gente combina para você fazer um treinamento e se tornar um pastor da Paz e Vida aqui em Manaus. Mas para você que é jovem, solteiro e quer viajar o mundo, então você entra em contato também. Vai nas redes sociais do pastor João Ribe Palharim, faz a tua inscrição e sábado às 15h, é 4 horas no restante do Brasil. Aqui em Manaus, às 15h, começa o treinamento neste sábado, dia 3 de maio. Venha participar, tenho certeza que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Quero já, para encerrar o programa, lembrar mais uma vez que sexta-feira teremos a campanha Os Milagres de Jesus na Minha Vida, porém, antes disso, na quinta-feira, às 16h, a minha esposa, a pastora Cida de Souza, juntamente com as demais pastoras da Paz e Vida no estado do Amazonas, vão realizar um lindo encontro de mulheres. Mulheres vão se confraternizar, vão orar, vão buscar a Deus, vão se alegrar e vão também ouvir uma palavra poderosa com o tema Teu passado não te condena. Não importa o que aconteceu no passado, o que importa para Jesus é a partir de agora. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, venha participar desse encontro de mulheres. Quinta-feira, às 16h, na Avenida Constantino Neri, 3400, Avenida Constantino Neri, 3400, com amplo estacionamento gratuito para você deixar o teu carro e também com departamento infantil para você deixar as tuas crianças. Venha, tenho certeza, te garanto, vai ser inesquecível. Venha participar. Vamos encerrar já ou ainda dá tempo para mais uma... Encerrando já? Encerrando. Então chegamos ao final, né, do nosso programa. Passa rápido, né? Passa rápido. Chegamos ao final, voltaremos na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, se Deus quiser. Agradecemos a você pela tua audiência, pela tua companhia. Olha, compartilhe, pegue aí no YouTube, né? Você que está acompanhando pelo YouTube, compartilhe nas suas redes sociais, envie para as pessoas o link, copie aí o link, envia. Vamos propagar Paz e Vida, vamos espalhar Paz e Vida em toda a cidade de Manaus, em todo o estado do Amazonas e em todo o mundo, tá bom? Deus abençoe a todos, um forte abraço, fiquem com Deus e viva Ele, o Senhor Jesus! Você acabou de assistir Paz e Vida no seu lar, com João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Comunicação a serviço da salvação.